Bom dia, jovens, novamente aqui para fazer um vídeo, dessa vez um vídeo curto, dessa vez sobre continuidade. Nós vamos dar apenas a definição de continuidade. Então, continuidade. Da outra vez nós falamos a definição de limite, função de duas variáveis, e demos um exemplo, né? Vamos definir e no próximo vídeo vamos bolar aí, vamos planejar um exemplo para entender bem essa definição. Nós dizemos que uma função é contínua se acontecer o seguinte, tem três requisitos. Primeiro, o ponto que você vai examinar tem que ser um ponto do domínio da função. Tá? Segundo, deve existir o limite da função. Nesse ponto, deve existir, tá bom? Existe o limite? Existe. E terceiro requisito é que esse limite seja igual ao valor da função no ponto. Por isso que se requer que o ponto esteja no domínio, para você poder aplicar a função a esse ponto, tá? Então, o limite da função, que pelo ponto 2 já existe, deve ser igual ao valor da função no ponto. Tá? Então, nada mais que isso. Aí você diz que a função é contínua. Com esses requisitos, você diz que a função f é contínua no ponto de coordenadas x0, y0, ok? Agora, se a função for contínua em todos os pontos do domínio, você diz simplesmente que a função f é contínua, tá bom? F é contínua. Quando eu digo isso, é porque f é contínua em x0, y0, para todo x0, y0 do domínio. Então, quando a função é contínua em todos os pontos do domínio, nós dizemos simplesmente que ela é uma função contínua, tá bom? Bom, vou ficar devendo para vocês um exemplo na próxima aula, mas eu acho de bom ao Vitre deixar aqui uma ideia geométrica da coisa. Nós fizemos isso para limite, e aqui também vejam que a coisa envolve a noção de limite, né? Você tem aqui uma função, estamos trabalhando de uma função do R2 para R, para a reta, não é? Uma função f que vai cujo domínio está no R2. Vamos considerar inicialmente que o domínio é todo R2, para não complicar muito. E toma valores aqui na reta, valores reais, né? O valor, a imagem, é um subconjunto dos números reais. Então, o que quer dizer a função ser contínua nesse ponto aqui de coordenadas x0 e y0? Aí vejam que envolve a definição de limite. Então, aqui, como x0 e y0 é um ponto do domínio da função, então você vai ter aqui a imagem desse ponto, né? F de x0 e y0. Então, para que a função seja contínua nesse ponto, então, dado aqui um intervalinho de raio epsilon, tá bom? Agora entra a ideia de limite, ó, porque o limite deve existir e deve ser igual, o limite deve ser esse camarada aqui, ó, né? Ao invés do L que eu usei na definição do limite, aqui tem que ser o valor da função no ponto x0 e y0. Então, dado um epsilon, vai existir um delta de tal sorte, né? Vamos escrever isso, né? Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, aqui não esqueça que x0 e y0 é um ponto de domínio, já está claro isso, tal que, sempre que eu tomar pontos aqui nesse disco, né? Pontos no disco próximos aqui, ou seja, a uma distância menor que delta, agora eu não coloco mais maior que zero, porque esse ponto pode ser o próprio ponto do domínio, né? Tá certo? Então, aqui eu vou ter um disco aberto de raio delta,
tá bom? Esse aqui é o raio delta. Aqui eu tenho, o raio aqui é epsilon, tá bom? Não vou colocar não, aqui é f de x0 mais epsilon, e aqui f de x0 menos epsilon. Esse raio aqui mede epsilon. Tomei um intervalinho de raio epsilon, concentro em f de x0 y0, e vou obter um disco aqui de raio delta, de tal sorte que qualquer ponto que esteja aqui nesse disquinho, tá, para todo, cara, nesse disquinho, a imagem dele vai cair dentro desse intervalo aqui. Se houver alguém, contrariando a definição, se houver alguém aqui cuja imagem esteja fora do intervalo, então a gente diz que a função não é contínua, tá bom? Tem que estar todo mundo se ajustando aqui, ou seja, quando você se aproximar desse ponto, por qualquer caminho que seja, as imagens vão se aproximar aqui do f de x0, y0. Essa é a ideia de continuidade, a coisa é contínua, vai continuamente se aproximando de um ponto, nada mais que isso. Então, formalizando aqui a definição, dado epsilon, existe delta, tal que sempre que você tomar pontos aqui desse disco de raio delta, você vai obter imagens próximas a quem? A f de x0, y0, né, que tem raio epsilon, tá bom? Então era isso, essa é a definição de continuidade de uma função, o mesmo que você aprendeu no cálculo, só estamos estendendo. No próximo vídeo curto eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor essa definição. Muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço. Ai, meu Deus.